Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, uma semana abençoada na presença do nosso Deus, amém? Que Ele te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Glorificado é o nome santo do Senhor. A palavra que eu trago para nós meditarmos se encontra no livro de Salmos 30, versículo 5, uma passagem bastante conhecida, onde Davi, ele declara uma ação de graças pela libertação da morte. E o verso de número 5 diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Que promessa linda de Deus para nós que passamos por um processo tão difícil, que nos fortalece a caminhar e perseverar, sabendo que há um Deus que cuida de nós. E como filhos do Deus vivo, como disse Pedro, no livro de Mateus 16, precisamos clamar para que a graça e a misericórdia do Pai nos alcancem e para que possamos discernir tempos e tempos. A palavra nos ensina que há tempo de rir e tempo de chorar, como está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4. E no verso 1 de Eclesiastes, capítulo 3, está escrito também que tudo tem o seu tempo determinado. Por isso, meus amados, devemos ajustar a nossa postura, seja em celebração, seja em oração persistente, buscando do alto direção e estratégia. O Deus de misericórdia permanece conosco todos os tempos, e assim será até a consumação dos séculos, como Ele mesmo nos promete no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Louvado seja Deus! E possamos buscar, meus amados, e receber do Pai a sabedoria que vem do alto, como diz Tiago no capítulo 3, verso 17. Também entendimento espiritual, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 9, e sensibilidade para sermos instruídos em todas as coisas pelo Espírito Santo, como está na primeira carta de João, capítulo 2, verso 27. E também, meus amados, que possamos sermos guiados pelo Espírito Santo, como está em João 16, versículo 13. Amém? Pois somente o Senhor é poderoso para nos ajudar em nossas fraquezas, assim como está escrito em Romanos capítulo 8, verso 26. E fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 28. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Podemos descansar, meus amados, na certeza de que a alegria virá pela manhã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os que confiam nele jamais serão confundidos, como diz Paulo em Romanos 10, verso 11. E os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, como diz Isaías 40, verso 31. Crendo e perseverando, pois servimos a um Deus fiel e verdadeiro. Glorificado é o nome do Senhor.
O salmista diz no Salmo de número 100, do verso 3 ao 5: Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o teu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Leia esse livro de Salmos, capítulo 30. Medite nele. Esse salmo é um salmo do rei Davi, como eu disse, é um salmo de ação de graças pela libertação da morte de Davi. Se você começar a ler do verso 1, verá que Davi declara para Deus: Tu me livraste dos meus inimigos. Meu amado, minha amada, não foi diferente, não é diferente conosco, pois nossos maiores inimigos hoje são o mundo, a carne e o diabo. E em Cristo Jesus somos libertos disso, somos guardados debaixo das asas dele. Louvado seja Deus. No verso 2, Davi diz: Tu me curaste, ou saraste, ou ainda restauraste-me a vida. Muitas vezes, meus amados, a libertação de Deus tem a ver com cura física e emocional. Glorificado seja o nome do Senhor. No verso 3, ele diz: preservaste a minha vida. Meu amado, minha amada, uma nota prática disso. Fica a pergunta para mim e para você. E você está realmente vivo? Olha que pergunta forte. A glória de Deus é o homem plenamente vivo, meu amado, minha amada. Veja, tal como Davi, mesmo com seus altos e baixos, sempre estava plenamente vivo. Que nós possamos estar a cada dia vivos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E o verso 5, que é o verso de hoje, nos traz uma promessa de que o choro pode durar uma noite, mas que você tenha certeza, a convicção que em Deus a alegria ela virá pela manhã. Glorificado é o nome do Senhor. Meus amados, um momento de correção, de disciplina, de prova, de luta, de tribulação dói, é difícil. Louvado seja Deus, mas passa. Louvado seja o nome do Senhor, vai passar. Creia nisso, você que está me ouvindo, meu amado, minha amada. Eu não sei da tua situação, do teu problema, da gravidade, mas nessa manhã Deus diz para você: vai passar. Aleluia. Depois de tudo isso, vem os frutos de tudo isso. Creia nisso. Louvado seja Deus. Gostaria que você lesse o livro de Hebreus, capítulo 12, Hebreus capítulo 12, do verso 4 ao 13. Não deixe de ler e meditar. Hebreus 12, do 4 ao 13. Amém? Entenda e viva isso que eu vou te falar encerrando essa mensagem. Todo o processo tem um propósito de Deus. Que Deus continue te abençoando, medite nessa palavra, e se assim Ele nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente com mais uma porção da palavra de Deus. Amém.